Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, exibido aqui pela TV Câmara Bauru nos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital. Nossa convidada hoje aqui em nossos estúdios é a vereadora Chiara Ranieri, do DEM. Eu queria, Chiara, te agradecer mais uma vez pela presença. Imagina, eu é que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Vamos lá falar sobre alguns assuntos quentes nessa semana. Um deles, você liderou na sessão dessa última terça-feira um movimento aqui na Câmara para a instauração de uma SEI, Comissão Especial de Inquérito, para discutir a questão do lixo, em particular a coleta dos resíduos da saúde aqui na cidade. Das 6 assinaturas necessárias para a instauração dessa SEI, foram asseguradas apenas 5, que acabou ocasionando a não criação aí dessa investigação. O contrato para a coleta desse lixo hospitalar, firmado entre a Prefeitura e a Endurbe, acabou sendo suspenso, mas houve um pagamento adicional desse serviço feito nos últimos meses pelo município. Como é que fica essa questão, vereadora? A semana passada, quando nós tomamos conhecimento do contrato e fomos assim nos aprofundar no assunto, olhar como foi feita a licitação da Endurbe com a empresa que realmente está fazendo a coleta para a Secretaria de Saúde, fomos olhar como se deu, na verdade, essa contratação da Secretaria Municipal de Saúde com a Endurbe. Nós entendemos que tinham muitas informações desencontradas e que seria importante que aqui dentro da Câmara nós fizéssemos um trabalho de realmente avaliar todo o processo, né? Então, em dezembro, quando houve a contratação da Endurbe, uma empresa que não tem nenhuma condição de prestar o serviço de coleta e destinação final do resíduo da saúde aqui em Bauru, e nunca teve, na verdade. Há um valor de R$ 6,59 o quilo, né? Então, uma coleta que se dá em todas as unidades onde tem atendimento de saúde, né? E num valor desse, que é um valor que chama um pouco a atenção, né? E na sequência, a Endurbe abrir uma licitação para quarteirização de um serviço que ela não tinha condição nenhuma de prestar, nem a coleta, nem todo o processo até o resíduo final do lixo da saúde. Então, chama um pouquinho a atenção, né? Então, assim, olha, por que a Endurbe assume um serviço se ela não tem condição de prestar? Por que ela oferece um serviço para a Prefeitura num valor acima do valor de mercado, né? Não é o valor que o mercado pratica, é mais alto. Por que é que a Secretaria contrata a Endurbe sem fazer registro de preço ou licitação? Quer dizer, ela não tem problema ela contratar a Endurbe, desde que a Endurbe pratique preços que o mercado pratica. Então, como foi feito esse registro de preços? Quem participou? São questões que precisam de uma atenção da Câmara para olhar por isso. Um valor que dá mais de R$ 48 mil ao mês pagos a mais do que o valor que a Endurbe, quando fez a licitação em fevereiro e contratou em fevereiro, começou a pagar para a empresa Cheiro Verde, que é a empresa quarteirizada da Endurbe para prestar o serviço completo, desde a coleta até a destinação final do lixo. Então, de R$ 6,59 para R$ 2,70 no volume que foi acertado em contrato, num valor que dá uma diferença dessas de R$ 48 mil ao mês. 4 meses já sendo pago essa diferença de valor. Quer dizer, nós não estamos alertando de um problema que pode vir a acontecer. Sabe, Lidiane, nós estamos constatando algo que aconteceu, né? E com, assim, aval de secretário, né? Com declaração do presidente da Endurbe de que, olha, nós não tínhamos condição de prestar o serviço, nós licitamos, o valor foi menor, nós avisamos a Secretaria Municipal de Saúde, né? Por que a Endurbe fez essa licitação e não a Secretaria Municipal de Saúde, né? Então, essa relação Prefeitura-Endurbe, mais uma vez, ela nos preocupa.
E mais uma vez com relação ao lixo, né? Então, os valores da Endurbe não fecham. Os valores da Endurbe não fecham, então a Endurbe tem um problema a ser resolvido. Mas a prefeitura não pode pagar a mais para a Endurbe e a mais não só em contratos firmados, mas na hora que chega no final do ano, que a Endurbe fecha as suas contas deficitariamente e aí a prefeitura tem que aportar recursos para que as contas fechem. Então, está pagando ainda 2 vezes o valor do lixo que nós pagamos aqui em Bauru para a Endurbe fazer o serviço de coleta, enfim, e tudo que é feito com relação ao lixo, e agora em especial a saúde, nunca é o valor que está no contrato. Sempre tem um acréscimo, porque a prefeitura chega no final do ano, tem que aportar recursos para fechar as contas. Então, essa relação incomoda. No meu entendimento, e de alguns vereadores que a semana passada nós conversamos a respeito, né, de como nós deveríamos tratar essa questão dentro da Câmara. Existe a possibilidade da questão ser tratada dentro das comissões internas da Casa, né? O que, no meu ponto de vista, não seria o mais adequado. A comissão especial de inquérito, ela dá uma agilidade e uma autonomia, né, para o vereador que participa da comissão diferente. Então, assim, o acesso a documentos, né, o livre acesso às dependências de qualquer órgão da administração, direta ou indireta, a agilidade em se obter as informações, ela é muito diferenciada, né? E a autonomia dos vereadores que participam de uma comissão com um fim específico, como o de uma investigação, como o de um inquérito, também é diferente, né? Então, quando nós propomos no sentido de que nós pudéssemos ter vereadores independentes, dispostos a fazer o trabalho, né? Com um objetivo específico, porque a CEI ela tem que ser formada com um objetivo específico, e nesse caso era justamente para tratar dessa questão, desde o processo de contratação da Endurbe até o problema agora, que são valores que foram pagos a mais. Então, nós estamos falando de quase R$200 mil que foram pagos em alguns meses de contrato, e independente de como a prefeitura está resolvendo essa questão, foram pagos. A suspensão desse contrato, desse pagamento, não implica em você perder, não ter tido algum tipo de prejuízo ao longo desses últimos meses com esse superfaturamento aí da quarteirização, né? Exatamente. Então, assim, nós tínhamos as assinaturas, né? Elaboramos o documento de solicitação ao presidente da Casa, né, pedindo a abertura dessa comissão, né? Nós tínhamos as assinaturas que são as suficientes para abertura, que é um número de 6 vereadores assinando, né? Protocolamos esse documento e minutos depois alguns vereadores retiraram a assinatura, né? Tivemos ainda mais um vereador assinando conosco, mas ainda assim falta a assinatura de um vereador neste momento para que a gente tenha aí esse pedido sendo apreciado, né, e de repente sendo aprovado e sendo então instituída essa comissão para tratar dessa questão. Você pretende ir atrás dessa assinatura que falta ainda essa semana? Eu acho que é possível, até porque nós já tínhamos um diálogo, né? A própria Comissão de Saúde que fala, nós poderíamos tratar dentro da Comissão de Saúde. Só que a presidente da Comissão de Saúde participou de reuniões a semana passada para tratar do assunto. E também entendeu que a CEI poderia ser um caminho. Então, da Comissão de Saúde, nenhum vereador assinou. Né? A não ser a vereadora Yasmin, que assinou e retirou logo em seguida. Então, a Comissão de Saúde, se quiser tratar dessa questão, né, não havendo a CEI, pode estar tratando, não é um problema isso. Né? Mas me admira a Comissão de Saúde não participar da assinatura de uma CEI como essa. Né? Me admira muito, não tem porquê. Né? Mas, Lidiane, o legislativo é isso, né? Nós temos que ter um grupo, né? E se o grupo ele não se reflete em comissões com finalidades específicas como essa da CEI, nós temos outros caminhos.
né? Então, tem as comissões internas que podem tratar e nós temos o caminho, né? E ontem o vereador Meira até subiu à tribuna para dizer isso, que nós temos outros caminhos. Então, assim, teve dano? Teve dano. Nós temos o Ministério Público para fazer uma apuração séria a respeito, né? Então, não é só a Câmara Municipal. O instrumento da Câmara, ele no meu ponto de vista, o que existe à disposição da Câmara, neste caso, seria o suficiente. Mas, se em algum momento esse instrumento não reflete o que a sociedade, de um modo geral, espera, tem outros. E nós, como vereadores, nós podemos encaminhar, inclusive, para outro poder, nós podemos encaminhar para o Ministério Público, fazer os encaminhamentos, e assim nós vamos trabalhando. O que nós não podemos é nos omitir, enquanto Câmara Municipal, de um grave problema que está acontecendo na cidade de Bauru. Não só desse com relação à saúde, mas de outros com relação ao lixo, com relação à relação da Prefeitura com a Indurb, e que nós temos trabalhado e muitos trabalhos estão em encaminhamento, quer dizer, não tem conclusão ainda, mas nós estamos tratando, né? Um deles é com relação ao fechamento ou a manutenção de fechamento do antigo aterro sanitário de Bauru, né? Que tem aí um valor de 6 milhões de reais ao ano, por 20 anos, de um aterro fechado e que a Prefeitura está pagando. Então, são situações que são novas para Bauru e que nós temos que trabalhar com relação a isso. Nós não podemos achar que está tudo bem e fingir que não há um trabalho a ser feito. Então, com relação a isso, eu acho que Bauru pode ficar tranquilo que a Câmara está atenta. É que muitas coisas estão, assim, seguindo um rito natural, que é um rito de buscar informações, de levantar dados, de confirmar situações. Do aterro sanitário, por exemplo, o contrato é extremamente complexo para nós que não somos da área, nem ambiental, nem da área de engenharia, nem na área digamos assim, de serviços específicos de aterro, cálculos em hora-máquina, são complexos as informações e a gente precisa de auxílio. E toda vez que a gente precisa, a gente busca. E graças a Deus, Bauru é uma cidade muito solícita nesse sentido, porque toda vez que a gente levanta a mão e diz, olha, a gente precisa de ajuda com relação a isso, a gente sempre encontra ou alguém que trabalhou com isso, ou alguém que trabalha e se coloca à disposição. Então, a gente não conhece de tudo, mas a gente tem sempre pessoas colaborando. E aí, nesse sentido, eu acho que as pessoas podem ficar tranquilas que o trabalho aqui da casa está sendo feito. Vereadora, um segundo assunto agora, os desafios da educação especial em Bauru. Você fez uma cobrança também nessa semana na tribuna com relação à ausência de um posicionamento do governo do estado para a oferta de serviços de acompanhamento complementar aos alunos da rede pública de ensino, né, que apresentem algum tipo de necessidade especial. Houve uma audiência pública, a gente teve praticamente a ausência das secretarias de Educação e Saúde do Estado e você agora conseguiu a adesão, o suporte do Ministério Público e deve chamar uma nova audiência para discutir essa questão. Qual é o trabalho realizado hoje pelo município? Existe uma espécie de contratação de entidades que realizam esse serviço, né? E por que isso não é feito pelo Estado? Então, o Estado entende que o serviço de saúde não é um serviço ligado à Secretaria de Educação. E até é fácil nós termos a compreensão disso, né? As pastas, elas têm os seus orçamentos e se o serviço não é estritamente daquela pasta, ele é compartilhado, pode ser questionado de quem é a responsabilidade por financiar aquele serviço. Então, o Estado entende que esse serviço, e a gente está falando de serviços assim, de fonoaudiólogos, de psicólogos, né, que prestam um atendimento a crianças que não têm laudo de deficiência, mas que precisam desse acompanhamento para que tenham qualidade, né, na educação que recebem, né? E aí essa relação Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, ela tem que
ter uma harmonia, senão não funciona. Então, se a educação não tem profissionais como estes no seu organograma, na sua estrutura, e naturalmente a gente pode entender que não tenha, e o município também não tem, ela tem que ter um suporte da outra secretaria. O município de Bauru tem? Não, não tem. Então, a Secretaria de Saúde suporta isso? A Secretaria de Saúde tem psicólogo? A Secretaria de Saúde tem fono? Não, não tem. Né? O que tem? Existe um convênio. Então, a Secretaria de Educação tem um convênio com as entidades que têm esses profissionais, que têm esses serviços especializados. Então, nós temos a Sorri e temos a APAE, que podem fazer esse serviço e que no município fazem muito bem. Então, por que a Secretaria de Educação do Estado, sabendo que a rede de saúde do Estado, né, não tem aqui em Bauru esse atendimento, por que não faz o convênio para que atenda essas crianças? Precisaria disso? Não precisaria, né, Lidiane? Eu entendo o seguinte, é um atendimento de saúde, tem que estar à disposição. Quer dizer, o aluno, quando migra da rede municipal para a rede estadual, ele passa a não ter mais a oferta de nenhum tipo de acompanhamento desse tipo. É isso. Basicamente é isso. Existe uma lacuna. E existem as crianças que, na verdade, não são da rede municipal, são da rede estadual. Sim. E que demandam esse atendimento. E esse atendimento, na verdade, ele é observado dentro da escola. Uhum. Essa necessidade é um apontamento que, na maioria das vezes, é percebido dentro da escola. Então, se existe um encaminhamento da escola para uma rede que possa oferecer saúde, a gente tem, assim, uma facilidade, inclusive para as famílias, de encaminhamento. Se não tem, a criança tem que ser encaminhada pela rede de saúde, né? Que passa pelo município e vai para o Estado. Mas e o serviço do Estado? Onde é que o Estado está oferecendo esse serviço? Então, se não está oferecendo, nós temos um problema. E aí, assim, o Dr. Lucas tem sido muito solícito desde a primeira discussão que nós fizemos, que não foi audiência pública, foi em reunião. Nós tratamos em reunião dentro da Câmara, dentro do fórum com o Dr. Ubirajara. Nós tratamos com o Dr. Lucas, nós fizemos audiência pública, nós fomos na defensoria, nós conversamos com o Conselho Tutelar, nós fizemos audiência pública no sentido de reunir tudo, né? E chegarmos numa proposta. O Estado não participou, né? Não participou nem Secretaria de Educação e nem Secretaria de Saúde. Então, é difícil fazer uma discussão quando o ator principal não está presente. Uhum. Então, a semana passada eu estive com o Dr. Lucas e ele entende que nós podemos fazer nova audiência pública, com a participação dele, inclusive, e com o apoio dele no sentido de conversar com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação do Estado, para que participem da reunião e que a gente saia com um documento aqui para apresentar ao governo do Estado. Né? Eu não posso imaginar que a diretoria de ensino ou a diretoria de saúde aqui da nossa região não queiram ver um contrato desse sendo firmado. Eu acredito que queiram, né? Eu acho que existem questões políticas, de posturas que são cobrados, mas eu entendo que querem, né? E nós estamos num momento em que nós podemos, sim, tratar desse assunto e fazer o encaminhamento correto, né? Então, nós vamos novamente propor audiência pública, né? E nós vamos fazer esse encaminhamento. Eu acho que é uma questão de honra que a gente resolva problemas pontuais como esse. Não é possível que a gente comece uma discussão e não chegue a lugar nenhum, porque não é um grande problema, não é um grande investimento, né? Nós estamos falando de uma situação que é de Bauru e não é só de Bauru, porque se Bauru tem esse problema, todos os municípios têm esse problema, né? Então, eu imagino que o governo do estado de São Paulo queira resolver esse problema e nós vamos fazer o encaminhamento. Talvez seja falta de encontrar o caminho e ter uma maior lucidez de qual é o problema, né? Nós não estamos falando de criança deficiente, nós estamos falando de criança que precisa desse atendimento, mas não são consideradas deficientes. Kiara, nós tivemos a aprovação nessa semana da transformação de uma área no Distrito 4 em área residencial
para a instalação de habitação popular, segundo a justificativa do Executivo. Esse projeto recebeu 3 votos contrários, um deles foi o seu. Qual é o equívoco na formatação dessa matéria, na tua opinião? Na verdade, o número de casas a serem construídas nesse espaço, que o Executivo diz que é excelente para a construção de moradias, primeiro que ele é distante, né? Eu acho que foge um pouco do formato que nós queremos para Bauru. A Coab tem várias áreas grandes dentro do município, em locais habitados, em locais com comércio, já desenvolvidas, consolidadas, que poderiam receber essas moradias, que não são moradias nesse volume enorme, mas que ao invés de você construir 1.500, você constrói 200 num local, 60 em outro. Eu tenho a relação dos imóveis da Coab, né? Embora a gente tenha aí o presidente dizendo em audiência aqui na Câmara, as áreas da Coab estão penhoradas. Estas não estão. Eu fui verificar área por área, né? Fui verificar o tamanho da área, o valor da área, o que tem em volta da área. São áreas que estão prontas para receber moradias. Então, para que fazer um empreendimento desta natureza, né, num local distante, onde a prefeitura terá que levar toda a infraestrutura de água, saúde, educação, quer dizer, transporte, tem todo um investimento que tem que ser feito nesse sentido, sendo que nós temos áreas que já têm, né? E que as pessoas seriam muito bem acolhidas pela comunidade que estão em volta, né? O emprego está em volta, então assim, vai muito contra aquilo que eu entendo como desenvolvimento para a cidade. Tirar uma área aqui de indústria e passar para habitação já vai contra, né? Nós temos um enorme problema com áreas para a indústria, né? Então já vai contra. Agora, o programa de habitação proposto também vai contra aquilo que eu acredito. Então, não dá. Não dá. Eu acho que a prefeitura definiu algumas coisas logo no início do governo e esqueceu de conversar com a sociedade. Esqueceu completamente de conversar com a sociedade, né? Aqui na Câmara nós tentamos fazer a discussão, mas é muito difícil fazer uma discussão como essa. É muito difícil, porque o apelo que chega é um apelo muito forte, no sentido de que nós temos, é a única possibilidade de fazer moradia, e não é verdade. A quantidade de imóveis que a Coab apresenta, imóveis que não estão penhorados, essa quantidade supre a necessidade de acomodação dessas famílias selecionadas para instalação nessa área? Que seleção é essa? Não foi realizada. Que seleção é essa? É um dos questionamentos que nós fizemos. A princípio que seleção seria para é essa? De famílias do movimento sem teto, movimento sem terra, enfim, não é? É o que nós entendemos, porque se o município aluga uma área, tira as famílias que estão num acampamento, leva para essa área que alugou, e por um tempo determinado, e aí vem com uma proposta de habitação popular como essa, nós só podemos entender que esse programa de habitação é para acolher essas famílias que estavam no acampamento, que foram para um terreno alugado da prefeitura e que serão encaminhadas depois para esse. Agora, as pessoas que moram em Bauru, que estão nos bairros necessitando de moradia, essas pessoas estão cadastradas, essas pessoas foram selecionadas. A quem nós estamos atendendo, né? É um questionamento que nós fazemos a todo momento. São moradores de Bauru realmente? O número preliminar seriam 230 famílias, não é, vereadora? Então, Lidiane, são muitas informações que não estão no projeto. Não se conhecem os critérios. Não, né? Então é difícil. E aí, quando a gente recebe insistentemente, né, a visita da secretária de Planejamento, né, bastante assim, ansiosa por fazer o programa, e até na última reunião eu questionei, eu falei, eu não vi nenhuma vez a secretária de Desenvolvimento
vir aqui na Câmara pedir para transformar a área de indústria em área habitacional. Será que estão combinando certinho dentro da prefeitura, dentro do executivo, o planejamento com o desenvolvimento? Porque não é só a moradia que é importante. Não adianta você levar as pessoas para morar num lugar distante e não oferecer no entorno também, e nem no município de Bauru, emprego. Então, tem que se ponderar muito. Nós estamos com um problema muito sério em Bauru com relação ao emprego. Então, questionei a secretária de planejamento aqui e questionei a secretária de desenvolvimento fora daqui. Então, não se conversam, né? Não se conversam. Eu acho importante que tenha as duas coisas, mas não acho necessário você tirar uma área de indústria para transformar em área de habitação, quando você tem dentro do município áreas disponíveis para isso e prontas para receber moradias e as pessoas poderem trabalhar ao entorno. Então, é esse o questionamento. Por isso que eu fui contra, né? E tenho sido contra desde o início do projeto aqui, e só não foi votado antes do projeto porque não tinha voto suficiente para aprovar o projeto. É bom que as pessoas entendam isso, né? Por que levou tanto tempo para aprovar? Porque não tinha voto, o prefeito não tinha os votos para aprovar. É que houve um convencimento em função de uma publicação que foi feita agora na última sexta-feira, de que o governo do estado está disponibilizando uma área grande que pode ser transformada em distrito industrial, e que ontem mesmo nós ouvimos os discursos de que dificilmente nós veremos isso num prazo menor aí que 10 anos, pelo menos. Quero, só para a gente encerrar, falar um pouquinho da audiência pública que discutiu a criação da Lei de Inovação aqui na cidade. Essa lei se faz necessária para o credenciamento de entidades ligadas à tecnologia, inclusive o próprio município, prefeitura, para garantir o recebimento de recursos federais e estaduais para esse setor aqui no município. A lei prevê, dentre outras coisas, ou projeto de lei, a criação de um fundo municipal de recursos para o fomento de projetos nesse setor. Esse fundo ele seria mantido pela iniciativa privada, em conjunto com o poder público. Como seria assegurado esse fomento? Eu acho que a lei ainda vai tramitar aqui dentro da Câmara. Eu tenho acompanhado a elaboração dela, eu já fiz vários apontamentos. Eu acho que a lei tem muito ainda a evoluir e acho que é uma lei que sempre terá uma evolução por se tratar de uma questão de tecnologia. Existem situações com relação a fomento que estão surgindo no nosso país, quer dizer, é uma área que tem muito a crescer e a lei ela tem que prever a possibilidade de receber qualquer tipo de recurso. Então, isso nós temos que assegurar no texto da lei. Me parece que tem aí alguma situação que a gente vai precisar ainda abrir um pouquinho mais as possibilidades. Agora, uma coisa é fato, aqui em Bauru, e eu me preocupo muito com isso, mesmo sendo da área do ensino superior. Aqui em Bauru, e até pela lei ter sido criada muito com a participação das instituições de ensino, em especial as instituições de ensino superior, há uma tendência em se criar fomento para pesquisa e não em criar fomento para pesquisa aplicada, ou seja, nós não vamos ter fomento para TCC, nós temos que ter fomento para trabalhos de pesquisa que tenham mercado. Quer dizer, nós temos as instituições que já fazem. Aí, num determinado momento, fomento para pesquisa científica é diminuído, começa a deixar de existir e os professores precisam do fomento para manter a pesquisa acontecendo dentro das instituições de ensino superior. Aí tem uma lei de inovação que pode ser ali uma luz no fundo do túnel de que, olha, vai ter fomento para pesquisa. Ótimo, mas essa pesquisa, ela não pode ser só a pesquisa pela pesquisa, senão nós perdemos a questão da inovação. Ela tem que ser uma pesquisa aplicada e ela tem que estar vinculada principalmente à pesquisa de desenvolvimento de indústria, de startups, né? De programas de incubadoras de empresas vinculadas às instituições de ensino e ao município,
né? Nós temos que ter um sistema de inovação muito bem estabelecido para que esse fomento chegue de fato a ser desenvolvimento para a cidade de Bauru. Pesquisa por pesquisa, nós estamos falando de financiar projeto de acadêmico. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Eu tenho pontuado isso nas nossas reuniões aí, que tratam do tema, né? A audiência que nós fizemos aqui na Câmara, nós fizemos questão de convidar todos os institutos de pesquisa que nós temos em Bauru, as instituições de ensino superior também, mas o mercado, né? Eu acho que o segmento empresarial, ele tem que ser mais presente, né? E tirando uma ou outra entidade que representa um segmento empresarial, nós tivemos ausências significativas na audiência. Então, por exemplo, quando um CIESP não participa de uma audiência como essa, nós sentimos falta, porque nós precisamos construir a lei sabendo a quem é que nós estamos atendendo. A lei é para atender a inovação e o desenvolvimento do município. Nós temos que estar atrelados àquilo que nós temos aqui na cidade em termos de produtos. E aí eu faço sempre uma referência a algumas áreas que nós temos em Bauru que são carros-chefes, né? O que é que nós temos de indústria em Bauru? Nós temos, por exemplo, o segmento de bateria, que mais de 80% das baterias do Brasil são fabricadas dentro do município de Bauru. Se muda a base tecnológica, o que nós fazemos com as indústrias que estão aqui? Então, a pesquisa e desenvolvimento nesse sentido, ela se faz necessária, né? Então, a gente não está falando de projetos simplistas, nós estamos falando, atrelando uma legislação ao desenvolvimento de um município, né? Então, claro que tem enormes perspectivas, por exemplo, da área tecnológica aqui em Bauru, né? Principalmente da tecnologia de informação. Nós temos um potencial incrível que começou a ser organizado o ano passado e que pode crescer muito. Pode. E o município deve apoiar as iniciativas. Mas não é só isso, né? E as pessoas, na maioria das vezes, tendem a achar que a lei de inovação é a lei para a tecnologia de informação. E não é, né? Então, eu acho que tem assim, uma legislação complexa no entendimento do sistema todo de inovação, né? Mesmo para quem é da área, mesmo para quem está na academia, mesmo para quem é do segmento empresarial, é preciso que a gente faça um exercício de olhar por um ângulo de 360 graus. Como é que essa lei vai refletir na preferência de indústrias, por exemplo, de empresas de segmento de serviço ligadas à inovação, no sentido de se instalarem em Bauru, né? No sentido de Bauru apoiar as que já estão aqui, né? E que isso realmente signifique desenvolvimento. Desenvolvimento de Bauru, principalmente. É claro que a gente, quando fala em inovação, a gente está falando de desenvolvimento de país, mas aqui, na lei de inovação do município, é para que essas empresas estejam em Bauru. Então, não podemos perder muito o foco da discussão. Mas ainda vai haver bastante discussão. Eu acho que é um ganho, de qualquer forma, é um ganho para Bauru, mas alguns detalhes a gente precisa se atentar e fazer uma discussão mais direta com o segmento empresarial. Nós não podemos deixar que oportunidades se percam na hora de aprovarmos aí a primeira lei de inovação do município. Ok, esses foram os assuntos aqui trazidos, discutidos, analisados pela vereadora Chiara Ranieri, falou sobre inovação, educação especial, lixo, enfim, habitação popular. E eu queria te agradecer, Chiara, pela presença. Eu que agradeço, Lidiane. É sempre um prazer estar aqui, viu? Eu estou sempre à disposição. Obrigada mais uma vez, vereadora. Agradeço também sua sintonia. Este programa vai ao ar pela TV Câmara, em boletins na programação da Rádio Câmara Bauru e fica disponível para você assistir na íntegra no YouTube. É só procurar o canal TV Câmara Bauru. Até a próxima.